Destruí meu casamento perfeito em uma noite, agora tô arrependida. Não escrevo isso para me justificar nem para que me digam que vai ficar tudo bem. Sei que fiz algo errado, muito errado. Sei desde o primeiro dia. Mesmo assim, preciso de conselhos para aprender a viver com as consequências, porque sinto que minha vida desmoronou mais rápido do que minha mente consegue processar. Vou direto ao ponto. Tudo começou com uma dúvida. Uma dúvida pequena no início, quase ridícula, mas que jamais deveria ter existido. Uma daquelas dúvidas que quando você permite que cresçam, contaminam tudo. Tenho 31 anos. Meu marido Marino tem 35. Nos casamos quando eu tinha 23. Não foi acidente, não foi porque engravidei. Não foi pressão da família nem medo de ficar sozinha. Foi uma decisão fria, pensada, aparentemente madura. Nós dois acreditávamos, com total convicção, que éramos o casal destinado a ficar junto. Durante muitos anos fomos. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos, estáveis, até felizes. Marino sempre foi uma pessoa organizada, responsável, com uma mentalidade muito clara sobre o futuro. Antes de pensar em filhos, ele insistiu numa coisa: queria viajar, curtir, nos conhecer como casal antes de virarmos pais. Concordei. Naquele momento me pareceu lógico, até romântico. Durante 3 anos viajamos muito. Não eram viagens luxuosas, mas eram constantes. Conhecemos vários países, fizemos roteiros improvisados, tomamos decisões impulsivas que só se pode tomar quando não se tem responsabilidades maiores que uma mala. Marino trabalhava como gerente numa agência de carros. Ia bem. Não éramos ricos, mas vivíamos sem preocupações financeiras reais. Sempre tinha um plano, sempre tinha estabilidade. Naqueles anos, se alguém me perguntasse se era feliz, teria dito que sim sem hesitar. Depois decidimos ter um filho. Ou melhor, uma filha. Zelda. Marino insistiu com o nome. No começo me surpreendeu, mas não me incomodou. Conhecia o significado, conhecia o personagem e achei diferente, especial. Com o tempo, o nome encaixou perfeitamente com ela. O nascimento da Zelda mudou muita coisa. Não de forma dramática, mas profunda. A partir daquele momento, comecei a sentir algo que não soube identificar de imediato. Era como se de um dia pro outro o tempo tivesse acelerado, como se minha juventude tivesse escapando sem que eu pudesse segurar. Não foi culpa da minha filha. Jamais pensei isso. Mas a rotina, o cansaço, a responsabilidade constante, tudo se acumulou. Meu corpo mudou. Minha agenda girava em torno de outra pessoa. E embora Marino fosse um bom pai e um bom provedor, comecei a me sentir invisível. Marino também mudou, mas em outro sentido. Largou o trabalho como gerente e decidiu abrir a própria agência de venda de carros seminovos. Comprava veículos em leilões e revendia. Deu surpreendentemente certo, muito melhor do que eu esperava. Passou de ter um chefe para ser o próprio chefe. Trabalhava mais, sim, mas também ganhava mais. Nunca nos faltou nada. E aí é onde começa a parte que me custa mais admitir. Apesar de ter estabilidade, uma família, uma vida organizada, comecei a sentir que algo me faltava. Não sabia o que, não sabia por quê. Só sabia que toda vez que me olhava no espelho via uma mulher que tinha envelhecido rápido demais. Há uns meses me inscrevi numa academia. No começo foi só por saúde, para recuperar um pouco de energia, para sentir que fazia algo por mim. Foi lá que conheci Carmen, Cláudia e Blanca. 3 mulheres que com o tempo viraram meu grupo habitual para treinar e eventualmente para sair. As 3 eram divorciadas. Carmen e Blanca tinham tido um casamento cada uma. Cláudia, por outro lado, já ia pro terceiro. Todas tinham se casado jovens. Todas falavam dos divórcios como se tivessem sido uma libertação. Não diziam com amargura, diziam com um tipo de orgulho tranquilo. Me contavam histórias dos casamentos que não deram certo, mas sempre terminavam igual, dizendo que depois do divórcio se sentiam mais vivas, mais livres, mais elas mesmas. Diziam que tinham recuperado partes da personalidade que achavam perdidas, e voltaram a se sentir desejadas, interessantes, importantes. No começo eu só ouvia, não opinava muito. Eu não me sentia infeliz com o Marino, não tinha motivos claros para estar, mas as histórias delas começaram a ficar comigo mais tempo do que deveriam. Entre risadas começaram as brincadeiras. E você, pra quando o divórcio? Já tá na hora de trocar de marido. Arranja um mais novo antes que seja tarde. Diziam rindo, sempre rindo. Eu também ria. Respondia que tava bem como tava, que Marino era um bom homem, e não tinha do que reclamar. E era verdade. Ele era. Mas cada brincadeira deixava uma marquinha pequena. Cada comentário plantava algo que eu não pedi. A dúvida começou ali. Não como uma suspeita concreta, mas como uma pergunta
luta vaga e perigosa. E se isso não fosse tudo? E se eu tivesse perdendo algo? E se tivesse me conformado cedo demais? Nunca contei isso pro Marino. Nunca disse que essas perguntas rondavam minha cabeça. Ele estava concentrado em fazer o negócio crescer, em garantir o futuro da nossa família. Eu, por outro lado, comecei a me comparar com mulheres que tinham destruído os casamentos delas e pareciam orgulhosas disso. Hoje, escrevendo isso, percebo o absurdo que foi. Mas naquele momento não vi assim. Naquele momento a dúvida já estava plantada. E uma vez que uma dúvida assim entra na sua cabeça, ela começa a procurar confirmações em todo lugar. Eu continuava sendo uma boa esposa, ou pelo menos achava que era. Cumpria minhas responsabilidades, cuidava da minha filha, apoiava o Marino. Mas por dentro algo estava se quebrando devagar, e não soube parar. Com o passar das semanas comecei a passar mais tempo com elas. Não era algo extremo nem secreto. Depois da academia a gente costumava ir comer algo, quase sempre à tarde. Eram saídas aparentemente inocentes. Cafeterias, restaurantes simples, conversas longas sobre vida, corpo, passagem do tempo. Elas falavam muito. Eu ouvia. Continuavam repetindo que o divórcio tinha sido a melhor coisa que aconteceu com elas. E no começo dava medo, mas depois vinha uma liberdade que não dá pra explicar. Que ninguém devia ficar num casamento só por costume. Que a vida é curta. Que uma mulher não devia se conformar. Eu acenava, embora no fundo algo me incomodasse. Sentia que essas conversas não encaixavam direito com minha vida, mas mesmo assim deixava entrar. Não questionava, não colocava limites. Com o tempo começaram a me convidar para festas. Sempre diziam a mesma coisa, que eu precisava relaxar, lembrar quem eu era, sair da rotina. Eu sempre dizia que não. Arrumava desculpas, que estava cansada, que tinha que cuidar da minha filha, que Marino trabalhava muito e preferia ficar em casa. A verdade era outra. Não queria ir porque lembrava muito bem como era quando era mais nova nas festas. Sempre perdia o controle com álcool. Não de forma escandalosa, mas o suficiente para tomar decisões ruins. Sabia que não era boa ideia me colocar numa situação assim. Sabia que algo dentro de mim não estava estável. As dúvidas continuavam crescendo. Comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes. Procurar defeitos no Marino. Não coisas grandes. Não problemas reais. Detalhes mínimos. A forma como falava quando estava cansado. A rotina dele. A falta de espontaneidade. O fato de não ser mais tão detalhista como antes. Coisas que antes me pareciam normais, até reconfortantes, começaram a me irritar. Discutíamos mais seguido. Brigas sem sentido. Por horários. Por silêncios. Por coisas que nenhum dos dois sabia explicar direito. Marino começou a notar. Várias vezes me perguntou o que estava acontecendo, porque eu estava diferente. Disse que sentia que eu não estava mais presente, que parecia distante, irritável. Sempre neguei. Dizia que estava estressada, que era cansaço, que a academia estava me esgotando. Nunca mencionei as dúvidas. Nunca mencionei minhas amigas. Nunca admiti que algo estava se mexendo dentro de mim. Uma tarde depois da academia, as meninas voltaram a insistir com uma festa. Era um convite pro mesmo fim de semana. Aceitei de boca, quase sem pensar. Mas horas depois, quando pensei melhor, me arrependi. Escrevi para elas dizendo que não estava me sentindo bem, que talvez estivesse ficando doente, e preferia não ir. A reação delas foi imediata. Zombaram. Disseram que eu sempre perdia tudo, que era exagerada demais, que não sabia me divertir, que algum dia ia me arrepender de não viver mais. Não respondi mais nada. Naquela noite fiquei em casa com Marino e minha filha. Tudo parecia normal, mas eu não parava de pensar nas palavras delas, na ideia de estar perdendo algo, naquela sensação constante de viver uma vida que já estava escrita e não podia mudar. Não passou muito tempo antes de tudo desandar. Uns dias depois, Marino e eu tivemos uma briga absurda. Não lembro exatamente como começou. Acho que foi por algo relacionado ao trabalho dele, ou um plano que mudou de última hora. Foi uma discussão curta, mas tensa, daquelas que não se resolvem, só esfriam. Naquela noite, impulsivamente, escrevi pras meninas. Disse que ia sair com elas. Contei pro Marino logo depois. Ele não se opôs, só pediu que voltasse cedo. Disse que estaria de volta às 11h30 da noite. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e alívio. Não discutiu. Disse que estava tudo bem. Saí de casa às 8 da noite. No carro sentia uma mistura de nervos e empolgação que não sabia como justificar. Ficava me repetindo que só ia sair um pouco, que não ia acontecer nada, que não era uma pessoa ruim por querer me divertir. Quando cheguei com elas, me receberam como se eu tivesse tomado uma decisão importante. Me parabenizaram. Disseram que finalmente tinha aceitado sair, embora eu nunca tenha visto assim. Pra mim era só uma saída. Fomos pra uma balada. Música alta, luzes, gente desconhecida. Fazia anos que não entrava num lugar assim. No começo me senti fora do lugar. Meu corpo tava tenso, minha mente alerta. A festa começou bem. Bebi pouco. Conversava, sorria, mas tava nervosa. Sentia que algo não encaixava, como se tivesse num palco que não era meu. Então a Cláudia
Cláudia disse algo que me fez sentir um vazio no estômago. Tomara que o cara tenha vindo. As outras duas acenaram como se soubessem exatamente do que ela estava falando. Olhei para elas confusa. E cara, elas se entreolharam e sorriram. Então me explicaram. Disseram que tinham conhecido um cara há uns dias, e tinham visto ele várias vezes, e segundo elas ele se encaixava nos meus padrões. Que era atraente, seguro, mais novo que o Marino. Disseram que queriam ver se eu ainda tinha a habilidade de conhecer alguém novo, se não tinha perdido isso por estar casada há tantos anos. Fiquei em silêncio. Depois acrescentaram algo que me deixou gelada. Já tinham mostrado fotos minhas para ele. Disseram que ele tinha falado que gostava, e tinha curiosidade em me conhecer, e parecia interessado. Senti o nervosismo se transformar em ansiedade. Meu primeiro impulso foi dizer que não queria saber nada disso, e não estava confortável. Mas não fiz isso. Carmen pegou o celular e disse algo que ainda ressoa na minha cabeça. Já liguei para ele. Disse que vem pra cá. Naquele momento soube que tinha cometido um erro ao sair naquela noite. Senti que tinha cruzado uma linha invisível. Uma que tinha evitado durante anos por um motivo muito claro. Meu coração batia rápido. Não sabia o que fazer. Parte de mim queria ir embora na hora. Outra parte, a que tinha alimentado aquelas dúvidas por meses, ficou paralisada. Não bebi mais álcool, mas também não fui embora. Fiquei sentada esperando alguém que não deveria conhecer. E ali, no meio da música e das luzes, entendi que não estava mais brincando com ideias. Estava brincando com decisões reais. Quando ele chegou, soube na hora. Não porque alguém anunciou nem porque minhas amigas fizeram um gesto óbvio, mas porque senti uma presença diferente perto da mesa. Levantei o olhar e vi ele. Era atraente, não só fisicamente, mas na forma como se movia, em como olhava ao redor com segurança. Alto, bem arrumado, com um sorriso tranquilo. Me olhou diretamente, sem desconforto, como se não duvidasse nem um segundo. Eu, por outro lado, me senti desajeitada. Cláudia foi a primeira a falar com ele. Apresentou, disse meu nome, exagerou algumas coisas sobre mim, como se tivesse vendendo uma versão melhorada de quem eu era. Eu mal sorria, acenava, respondia com frases curtas. Me sentia tímida, fora do lugar, consciente de cada movimento do meu corpo. Ele parecia não ter esse problema. Sentou perto de mim, falou com naturalidade, fez perguntas simples, me olhava quando respondia. Não tinha nervos na voz dele. Eu sentia que meus pensamentos iam mais rápido que minhas palavras. Minhas amigas insistiram que tomasse outra dose. Disseram que relaxasse, que não estava acontecendo nada, que eu estava tensa demais. No começo me neguei, mas depois aceitei. Depois outra, e mais outra. Não perdi a consciência nem me senti fora de controle, mas algo mudou. A rigidez no meu corpo começou a desaparecer. Parei de medir tanto minhas respostas. Comecei a rir mais, a falar mais, a me sentir observada de uma forma que há anos não sentia. Ele se aproximou um pouco mais. A atenção dele era constante. Me dizia que eu parecia bem, e tinha uma energia diferente. Não eram frases exageradas, mas eram suficientes. Em algum momento, minhas amigas se levantaram e nos deixaram sozinhos. Disseram que iam dançar. Eu sabia perfeitamente o que estavam fazendo, mas não as parei. Ele me perguntou se queria ir pra pista. Hesitei um segundo, mas aceitei. Dançar com ele foi diferente do que lembrava. Não era desajeitado nem invasivo. Se movia com confiança, com uma proximidade que me deixava nervosa e me atraía ao mesmo tempo. Num momento, enquanto a música subia, baixou a mão e me segurou com firmeza. Foi um gesto claro, sem dúvidas. Senti o impulso imediato de me afastar, mas não fiz isso. Em vez disso, senti algo que me estremeceu por dentro. Me senti desejada, não como esposa, não como mãe, não como parte de uma rotina. Me senti vista como mulher, e isso me confundiu mais do que consigo explicar. Continuamos dançando. Eu já não pensava no Marino, nem na minha filha, nem na minha casa. Pensava só no que estava sentindo naquele momento, em como tinha chegado até ali. Depois ele propôs conversar num lugar mais tranquilo. Saímos para uma área mais afastada da balada, onde a música se ouvia menos. Ali conversamos um pouco mais. Me perguntou sobre minha vida. Não contei a verdade completa. Omiti detalhes importantes. Não mencionei que era casada de imediato. Quando finalmente mencionei, a reação dele foi indiferente. Me disse que não procurava compromisso, que não se interessava por relacionamentos sérios, e o que acontecesse naquela noite não precisava ter consequências. Depois me perguntou se queria ir pro apartamento dele. Não respondi de imediato. Olhei pro celular. Era quase 1 da manhã. Tinha várias chamadas perdidas do Marino. O coração deu um salto. Por um segundo pensei em ir embora, em chamar um táxi, e voltar pra casa e fingir que nada tinha acontecido. Mas não fiz isso. Desliguei o telefone. Aceitei. Deixei meu carro no estacionamento da balada e fui com ele. No trajeto não me sentia bêbada. Me sentia alerta, consciente, empolgada. Sabia perfeitamente o que estava fazendo. E isso é o que mais me envergonha admitir. Não vou dar detalhes do que aconteceu depois. Me custa escrever isso até agora. Só vou dizer
dizer que cruzei uma linha que nunca pensei cruzar. E fiquei com ele. E naquele momento curti. E por uns instantes esqueci todo o resto. Mas quando terminou, a realidade voltou com uma força brutal. Me invadiu uma culpa tão intensa que não consegui controlar. Comecei a chorar. Ele não parecia entender. Me dizia que não tinha nada de errado, que ninguém precisava saber, que meu marido nunca ia descobrir, que essas coisas aconteciam o tempo todo. As palavras dele não me acalmaram. Me fizeram sentir pior. Pedi que voltássemos pra balada pra eu pegar meu carro. Eram quase 2 da manhã quando chegamos. Desci do carro dele de cabeça baixa, com o corpo pesado, com uma sensação de vergonha que me percorria inteira. Antes de eu ir, ele disse que queria se despedir. Aceitei. Nos abraçamos nervosamente. Nos demos um beijo rápido no estacionamento sem pensar muito. Depois caminhei pro meu carro. Quando tava a alguns passos, vi que o vidro do lado do motorista do carro que tava na frente do meu começou a baixar devagar. Era o Marino. Tava ali sentado me olhando. Senti que o mundo parou. Não consegui me mexer. Não consegui falar. Não consegui entender como ele tinha chegado até ali. Marino me olhou com uma expressão que nunca tinha visto nele. Não gritou. Não fez escândalo. Só disse com uma calma que me congelou o sangue. Sabia que você voltaria pro carro. Por isso esperei aqui. Queria negar esse pensamento invasivo, mas no final foi verdade. Você é uma vadia. Subiu o vidro, ligou o carro e me deixou ali sozinha no meio do estacionamento. Senti as pernas fracas, como se não me pertencessem. Caminhei até meu carro quase no automático. Abri a porta e sentei no volante com as mãos tremendo. Fechei a porta e respirei fundo, tentando ordenar meus pensamentos. Tentei ligar o carro. Nada. Tentei de novo e de novo. O painel mal respondeu com uma luz fraca que apagou em seguida. Então entendi. Tinha deixado os faróis ligados desde que cheguei na balada. A bateria estava completamente descarregada. Apoiei a testa no volante. Senti uma pressão no peito que me custava descrever. Não só tinha arruinado meu casamento numa noite. Agora estava sozinha de madrugada, sem como me mexer. Peguei o telefone com mãos tremendo e comecei a ligar para as minhas amigas. Carmen não atendeu. Blanca também não. A terceira ligação foi para Cláudia. Depois de vários toques, atendeu com a voz sonolenta. Oi, disse claramente irritada. Oi, Cláudia. Falei quase sem voz. Onde vocês estão? Voltei pra balada. Preciso de ajuda. Teve um silêncio breve, como se tentasse entender o que eu dizia. A gente já foi tudo pra casa. Respondeu. Achamos que você ia passar a noite com aquele cara. Senti um nó na garganta. Preciso de ajuda. Insisti. Meu carro não liga. Não me deixou terminar a frase. Tô muito cansada, Nora, disse com impaciência. Procura alguém aí perto. Eu só quero dormir. Desligou. Fiquei olhando pra tela do celular uns segundos, incrédula. Depois abaixei o telefone devagar. Não liguei mais pra ninguém. Naquele momento entendi algo que tinha ignorado por meses. Pra elas eu nunca fui prioridade. Só uma distração. Não tinha outra opção. Pedi um Uber e fui pra casa. Durante o trajeto não chorei. Tava em choque. Olhava pela janela sem ver nada, repassando uma e outra vez a cena do estacionamento. As palavras do Marino. A forma como foi embora sem olhar pra trás. Quando cheguei em casa, o motorista me desejou boa noite sem saber que pra mim não tinha nada de boa. Tentei abrir a porta. Não consegui. Tentei de novo. Testei com calma, depois com desespero. Todas as fechaduras estavam trancadas. Tinha chave de quase tudo, mas tinha uma tranca que nunca usávamos. Uma que só podia ser fechada por dentro e cuja chave só o Marino tinha. Bati na porta. Primeiro suave, depois mais forte. Disse o nome dele. Gritei. Ninguém respondeu. A casa estava completamente em silêncio. Me sentei no chão da entrada, encostada na porta, com as costas curvadas e os braços em volta das pernas. Ali fiquei. Não sei quanto tempo passou. O frio do chão infiltrava pela roupa. Não dormi de verdade. Só fechava os olhos por momentos, com a cabeça cheia de pensamentos que não conseguia controlar. Quando amanheceu, ouvi movimento dentro de casa. A porta finalmente se abriu. Marino não me olhou. Entrei sem dizer nada. Não trocamos palavra. Ele se preparou para levar Zelda para a escola como qualquer outro dia. Fiquei sentada na sala me sentindo uma estranha na minha própria casa. Quando ele voltou, fechou a porta com firmeza. Ali começou a discussão. Foi uma discussão pesada, bagunçada, cheia de gritos. Tentei falar, explicar, pedir perdão. Ele não quis ouvir detalhes. Disse que não se interessava por explicações e o que tinha visto era suficiente. Me disse que ia tirar tudo de mim. Me lembrou de algo que eu mesma tinha aceitado anos atrás sem pensar muito. Nos casamos com separação de bens. Legalmente ele podia fazer isso. Eu não trabalhava de forma fixa. De vez em quando maquiava profissionalmente, mas não era uma renda constante. Marino pagava absolutamente tudo. A casa, as contas, o carro, os cartões. E aí veio a parte que mais me deu medo. Eu tinha dívidas. Muitas mais do que ele sabia. Roupa, compras por impulso, o carro no meu nome. Sempre achei que não era problema porque ele pagava tudo pontualmente. Marino me disse que não ia pagar
olhar mais nada, que ia se divorciar, que aquela casa era dele, que eu tinha que ir embora. Não discuti mais. Não tinha forças. Arrumei algumas coisas básicas e fui para casa dos meus pais. Durante o caminho sentia que minha vida tinha se reduzido a uma mala e a um erro. Quando cheguei, meus pais se surpreenderam ao me ver. Me perguntaram o que tinha acontecido. Me sentei na frente deles e pela primeira vez desde aquela noite contei tudo. Expliquei a situação, o erro, o divórcio, as dívidas. Enquanto falava, sentia uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha pelo que fiz. Alívio por parar de fingir. E aqui tô agora. Sem casa, sem estabilidade, com dívidas que não sei como vou pagar, com um casamento destruído por uma decisão que tomei estando completamente consciente. Sei que fiz errado. Não procuro que me lembrem disso. O que preciso é saber como seguir em frente com isso. Como carregar as consequências sem me destruir por completo. Atualização. Passaram-se vários meses desde que escrevi meu post original. Hesitei muito antes de voltar a escrever, mas senti que devia fechar essa história, principalmente comigo mesma. O divórcio com o Marino já é oficial. Foi rápido, mais do que eu esperava. Justamente porque nos casamos com separação de bens. Não teve batalha legal longa nem discussões intermináveis por propriedades. Legalmente, tudo estava claro desde o início, embora emocionalmente tenha sido devastador. Marino não tentou atrasar nada. Assinou quando devia. Falou só o necessário e manteve uma distância absoluta. Não teve segundas chances, nem tentativas de reconciliação, nem conversas longas para nos entendermos. Para ele tudo terminou naquela noite. A parte mais difícil de tudo isso não foi perder meu casamento, nem a estabilidade financeira, nem a casa. Foi minha filha. Quando chegou o momento de falar com a Zelda, senti um medo que nunca tinha experimentado. Marino e eu combinamos que eu contaria a verdade sem detalhes desnecessários, mas sem mentiras. Não queria que ela crescesse com uma versão falsa do que aconteceu. Expliquei que tinha cometido um erro muito grave, que tinha machucado o pai dela, e por minha culpa nossa família não ia mais estar junta como antes. Zelda me ouviu em silêncio. Não chorou, não gritou, só me olhou com uma expressão que ainda me persegue. Me disse algo que me partiu por dentro. Disse que eu era a heroína dela, que queria ser como eu quando crescesse, e que agora me odiava. Depois disse que queria morar com o pai dela. Não tentei convencê-la do contrário. Não tinha direito. Marino aceitou na hora que ela morasse com ele. Vejo ela alguns fins de semana, mas nosso relacionamento mudou completamente. Ela não me conta mais tudo. Não procura meu abraço da mesma forma. Fala comigo com respeito, mas com distância, como se eu fosse alguém que decepcionou ela profundamente. E é exatamente isso que fiz. No lado financeiro, a realidade foi tão dura quanto avisei no meu primeiro post. Consegui trabalho como caixa numa loja. Não é o trabalho que imaginei para mim aos 31 anos, mas é uma renda estável. Trabalho muitas horas em pé. Lido com tanto dinheiro que nunca sinto que seja suficiente. Pago o que posso das minhas dívidas, mas são demais. Cartões, o carro, juros acumulados. Às vezes sinto que corro sem sair do lugar. Meu pai me ajuda quando pode. Nunca me cobra isso, mas me sinto mal toda vez que aceito a ajuda dele. Não era a vida que queria. Não era a vida que construí durante anos. Minhas amigas não estão mais por perto. Não voltei a vê-las. No começo tentei entrar em contato, mas a conversa sempre foi superficial, desconfortável. Depois parei de tentar. Entendi que para elas eu era só parte de um momento, não de uma vida. Quando tudo se quebrou, desapareceram. Hoje tenho muito tempo para pensar. Talvez demais. Refleti muito sobre como tudo começou. Não foi numa noite. Não foi o álcool. Não foi o cara. Foi permitir que uma dúvida crescesse sem questionar. Foi comparar minha vida com a de outras pessoas sem entender o preço que elas também pagaram. Foi buscar emoção onde já tinha estabilidade. Foi confundir rotina com infelicidade. Aprendi da forma mais dura que nem toda prisão é ruim. E que nem toda liberdade vale o que custa. Não escrevo isso esperando compaixão. Também não esperando perdão. Escrevo porque se alguém ler isso e se reconhecer naquela dúvida inicial, naquela sensação de tô perdendo algo, tomara que pare a tempo. Eu não parei. Hoje vivo com as consequências. Trabalho, pago, espero. Tento me reconstruir de um lugar muito mais humilde do que jamais imaginei. Sinto falta da minha filha todos os dias e carrego a certeza de que há erros que não se consertam, só se aceitam. Obrigada a quem leu até aqui. Essa história mostra como uma dúvida boba pode crescer e devorar tudo. Como decisões tomadas no momento podem destruir anos de construção. E como nem sempre dá para voltar atrás. Deixe seus pensamentos nos comentários. E obrigado por nos acompanhar no nosso espaço. Não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!